Agora, no Jornal da Manhã, entrevista. Você tem medo de mudança? Você quer mudar de comportamento, de vida, de pensamento? Será que é possível mudar o rumo da nossa própria existência? São perguntas importantes, para a gente iniciar a semana. Para responder a essa e outras perguntas sobre a gestão das nossas vidas, o Jornal da Manhã recebe agora um dos maiores palestrantes da atualidade aqui no Brasil. As aulas e palestras de Clóvis de Barros Filho já foram ouvidas por milhões de pessoas em todos os estados do país e também no Uruguai, França, México, Argentina, Espanha, e em Portugal e em outros países também. Doutor e livre docente pela Escola de Comunicações e Artes da USP, o professor, escritor e comunicador Clóvis atua no mundo corporativo desde 2005 por meio de seu escritório e o Espaço Ética. Ele estará aqui em Joinville em novembro deste ano para lançar o seu mais novo livro, Reinventar-se, uma necessidade, uma impossibilidade. Professor Clóvis, muito obrigado por aceitar o nosso convite, estar conosco aqui no Jornal da Manhã e conversar com o ouvinte da Jovem Pan Joinville. Muito bom dia, bem-vindo. Muito bom dia, espero que estejam me ouvindo bem, é uma alegria para mim. De fato, escrevemos um livro sobre esse tema, inspirado nas necessidades da pandemia. A editora me solicitou e eu resolvi refletir sobre o tema, não só em função do que todo mundo considera e fala a respeito dele, mas também em função um pouco da história do pensamento, do que diriam os pensadores clássicos a respeito desse tema tão contemporâneo. Eu acho que ficou um livro surpreendente, um livro que diz coisas diferentes daquilo que normalmente o tema costuma despertar. Professor, estamos ansiosos pela sua presença aqui em Joinville. Mudar, se reinventar é um termo que pode ter muitos significados, e ser também entendido de vários modos. O que o senhor quis dizer ou quer dizer com esse título? Reinventar-se é uma necessidade, uma impossibilidade. Explica pra gente, por favor. Pois é, o título é mesmo intrigante, não é? Porque se você imaginar que o mundo talvez nunca tenha sido transformado pelo homem tão rapidamente, tão velozmente, pelo menos por duas razões fundamentais. A primeira é que nunca teve tanta gente no planeta e, em segundo lugar, o homem nunca dispôs de instrumentos tão eficazes para transformar o mundo como dispõe agora. Então o mundo muda. Quando o mundo muda, as situações de vida, elas se alteram mais rapidamente. E ato contínuo, os problemas que temos que enfrentar também se alteram mais rapidamente. E é claro, problemas inéditos cobram soluções inéditas. Uma solução bem-sucedida para um problema do passado não resolverá um problema diferente hoje. Então, é claro que temos que estar capacitados para encontrar soluções novas para problemas novos, nunca vividos antes. E essa competência não é uma competência de todos. Pelo contrário, é muito difícil encontrar pessoas dispostas a mudar o seu pensamento, encontrar novos paradigmas, novos modos de pensar, sobretudo quando elas tiveram no passado algum sucesso, algum êxito. Há uma tendência de achar, puxa, eu sempre fiz assim, sempre deu certo, por que eu vou ter que mudar agora? Um time que está ganhando não se mexe, e assim por diante. E isso, é claro, um risco imenso, porque em qualquer segmento, essa não disposição a mudar de modo de pensar pode nos tirar de um aplauso imenso, um sucesso, uma vitória, para um fracasso retumbante. Todos os maiores fracassos que nós podemos citar aqui foram antecedidos de grandes sucessos, porque os grandes fracassos, eles resultam de expectativas altas, e as expectativas altas, elas decorrem de vitórias anteriores, vitórias vividas no passado. Então, nesse sentido, a necessidade de reinventar-se é muito grande. Porém, e aqui vem o detalhe da questão, é que não é bem assim. Se você imaginar que quando você começou a ter consciência de si mesmo
um eu praticamente complexo e muito definido já se apresentava, você rapidamente percebe que você não foi invenção de você, né? Você não inventou nascer onde nasceu, na maternidade onde nasceu, na família onde nasceu, com os irmãos que nasceu, com o pai e a mãe que nasceu, no país que nasceu, falando o idioma que fala, não inventou quase nada da sua tenra infância, e isso foi decisivo para a formação do seu eu propriamente. Temos uma maneira de falar, de pensar, de interagir, uma cultura profunda que decorre de uma socialização arraigada, e que nada disso foi invenção nossa, né? Tudo isso se impôs na nossa vida. Ora, como é que nós poderíamos nos reinventar se nós não nos inventamos, né? Porque se você diz, vamos refazer, é porque fizemos um dia. Vamos reler, é porque lemos um dia. Vamos reorganizar, é porque organizamos um dia. O re indica uma repetição, indica fazer de novo a mesma atividade. Ora, se nós não nos inventamos, como poderíamos nos reinventar? E, mais do que isso, como poderíamos fazê-lo num curtíssimo espaço de tempo, como exige a sociedade, se, para nos constituirmos como eu, levamos anos a fio? Então, essa hipótese é uma hipótese difícil de ser trabalhada. Muitas vezes ela gera uma imensa ansiedade, porque todo mundo repete, é preciso se reinventar, é preciso se reinventar, é preciso se reinventar, e na hora que você vai no canto da tua intimidade, você vai operar essa tarefa, você percebe que existe um eu interior profundo, estabelecido, arraigado, que não é fácil de simplesmente apagar de hoje para amanhã para poder inventar um outro eu. Aqui vai uma provocação. Se eu deixei de dar palestra ao vivo, quantas vezes fui a Joinville dar palestra aí em centro de convenção, presencialmente, e durante o tempo da pandemia passei a dar palestra olhando nesse tablet que eu estou olhando aqui, no buraquinho, não é porque eu passei a fazer isso dessa moda que eu me reinventei, né? É um pouco ingênuo imaginar que eu deixei de ser eu, porque agora, em vez de falar com as pessoas na minha frente, eu falo por intermédio de um artefato, de um mecanismo que me permite ser observado de longe. Então, eu acho que tudo nesse tema é muito complicado. A própria palavra inventar-se, que é fazer acontecer o que não existia antes, não admite reinventar-se, né? Porque se você lê e relê, é porque dá para fazer duas vezes. Inventar não dá. Ninguém vai dizer assim, Thomas Edison reinventou a lâmpada, né? Inventar é como morrer, só acontece uma vez. Uma vez inventado, não há como reinventar, né? E por essas razões todas, o tema ele é atravessado de impossibilidades, de dificuldades, e ao mesmo tempo é um tema tido como muito óbvio, né, por todo mundo. Professor, nosso tempo está terminando, mas eu quero fazer a última pergunta para o senhor, aproveitando a presença do senhor, falando com o ouvinte da Jovem Pan aqui em Santa Catarina. O senhor já disse em palestra o seguinte: pelo menos metade da vida depende de nossas escolhas e iniciativas. E aí, lhe pergunto, e a outra metade, hein, professor? A outra metade é o acaso que define. Muito obrigado pela sua pergunta. Aproveito para deixar um abraço para os meus amigos catarinenses, em especial os de Joinville. Queria mandar um grande abraço para um amigo Geraldo Trindade, grande colaborador, especialista em cooperativas. Eu queria te dizer que ninguém escolheu a pandemia, ninguém escolheu o corona, ninguém escolheu tornados, vulcões, furacões, maremotos, ninguém escolheu câncer, ninguém escolheu nada disso. Existe um pedaço da vida que se impõe a nós. Isso não
isso não exclui o outro pedaço importantíssimo que depende de nós e pelo qual somos responsáveis. Mas existe um pedaço da vida que se impõe a nós. E é por isso que a sabedoria está em não negligenciar nenhum dos dois lados. Entender que a vida, sim, resulta das nossas escolhas e, sim, também resulta daquilo que não podemos escolher. E por isso uma vida boa pressupõe competência para administrar, para decidir, para escolher, para deliberar, com valores sólidos e princípios consistentes, e também, por que não dizer, um pouco de sorte, porque a sorte é o lado bom do acaso. E o acaso, claro, faz parte da nossa vida. Nesse momento, por exemplo, poderia haver aqui, onde eu estou, uma pane de internet que interromperia a nossa entrevista, a revelia da minha vontade. Eu estou torcendo para que nada disso aconteça, para que a entrevista aconteça maravilhosamente, que eu possa estar em novembro em Joinville, lançando o livro Reinventar-se, conversando com os amigos sobre o tema, porque se nós tirarmos o reinventar-se da esfera do senso comum mais pobre e colocá-lo numa dimensão, eu diria, mais reflexiva, mais ponderada, mais inteligente, nós entenderemos a importância do conceito, guardadas todas as ressalvas que reinventar-se implica na nossa vida. Só para terminar, Sócrates foi condenado à morte. E o pessoal que o condenou à morte entendeu que tinha exagerado. Chegaram para um discípulo e disseram: ei, fala lá para o teu professor que ele pode cair fora, ele pode vazar, a gente faz vista grossa e ele não morre. Só que ele não vai mais poder ficar pensando e perguntando as coisas para as pessoas, ensinando as pessoas a pensar. E Sócrates, claro, respondeu: a minha vida é o meu pensamento. A minha vida é a minha atividade, a minha vida é ensinar as pessoas a pensar. Se eu não puder mais fazer isso, eu prefiro não viver. Tem gente que não entende reinventar-se de maneira assim tão leviana quanto se pretende sugerir. Professor, eu queria muito poder ter um espaço para ter o senhor aqui o programa inteiro, né, para a gente conversar e ouvir as suas reflexões. Mas, para finalizar, eu sei que o nosso tempo já está estourado. Em um mundo de hoje, por exemplo, onde a gente vive muito com o celular na mão, né, muito na internet navegando, que muito se mostra, né, em um mundo de aparências, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho aquele outro, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquele outro. Tem uma frase do Senhor que eu decidi que eu vou guardar para levar para a minha vida inteira, que diz o seguinte: nunca se autoelogie. Do ponto de vista social, o melhor caminho para a consagração não é externar uma avaliação positiva de si próprio, porque ela é suspeita. É preciso fazer com que alguém fale bem de você para que isso tenha alguma eficácia. Eu queria que o senhor finalizasse a nossa participação aqui falando justamente sobre isso. Mais uma vez, obrigado pela pergunta. Eu acho que você concordará comigo. Se eu chegar aqui e eu disser: olha, eu sou o melhor professor do mundo, você vai olhar para mim e vai dizer: meu, baixa a sua bola, não é? Primeiro, que não é verdade, e segundo, que você tem uma imagem totalmente distorcida de você mesmo. E depois você tem interesse em se promover, etc. Então eu desconfio do que você está dizendo. Agora, quanto mais distante aquele que me elogiar tiver de mim, menos óbvio é o interesse que ele tem em me elogiar. Portanto, mais sincero parecerá ser o elogio e, portanto, mais eficaz será aquele elogio enquanto consagração, né? Então, você sabe, se a distância é condição da eficácia da consagração, o pior elogio é o de si mesmo, porque é distância zero. E distância zero é consagração zero. O elogio da mãe também é suspeito. O elogio dos cônjuges também é suspeito. Mas se alguém que eu não conheço, né, disser: puxa, o professor Clóvis, ele tem algumas aulas muito interessantes e eu acho que vale a pena assisti-lo, isso vale muito, mas muito mais do que eu ficar esbravejando aos gritos que eu sou o máximo, porque isso, além de ridículo, não serve para nada.
Professor Clóvis, é um prazer recebê-lo na Jovem Pan Joinville. Muito obrigado, boa semana. E em novembro estamos esperando o senhor aqui em Joinville. Seja bem-vindo mais uma vez a Santa Catarina. Eu estarei sempre presente quando convidado. Espero voltar a conversar com vocês. Muito obrigado pelas perguntas, pela entrevista inteligente que vocês fizeram, valorizando o meu trabalho, e eu estarei sempre às ordens para qualquer nova entrevista. Muito obrigado e boa semana para todos os catarinenses. Obrigado, professor Clóvis de Barros Filho, que estará em Joinville, repito, no dia 25 de novembro, às 8 da noite, na Expoville. Os ingressos já estão disponíveis para compra no Simpla.